O Brasil todo está acompanhando uma polêmica envolvendo os profissionais médicos de instituições federais que foram atingidos pela medida provisória 568, que já chegou no Congresso Nacional e que traz prejuízos incontestes para a categoria. Há uma mobilização nacional, eu participei de mobilização no meu estado, lá no Rio Grande do Norte, com os profissionais médicos e técnicos da Universidade Federal, mas também de outras instituições federais. E há uma preocupação muito grande em função da chegada dessa medida provisória 568 aqui no Congresso. Participei também da audiência pública, quarta-feira passada, no auditório Nereu Ramos, lá na Câmara Federal, que contou com a presença maciça da categoria médica do Brasil. Tive em reuniões com o relator, o senador Eduardo Braga, estava presente também o líder do governo na Câmara, o deputado Arlindo Chinaglia, lideranças médicas, instituições médicas, sindicatos, federação, associação, conselhos, porque é uma preocupação muito grande. E qual é a polêmica desta medida provisória? E é exatamente por isso que estou aqui. Que atualmente, por força da Lei 9.436, de 1997, grande parte dos médicos do serviço público recebe a remuneração equivalente a de 40 horas para as demais categorias por jornada de 20 horas. Com a alteração, haverá redução da remuneração dos novos médicos. A situação dos atuais é garantida pela VPNI, que é vantagem pessoal nominalmente identificada, como está descrito no artigo 46, parágrafo 1º da medida provisória. Esse artigo 46 diz o seguinte, parágrafo 1º: na hipótese de redução de remuneração, de proventos de aposentadoria ou de pensão em decorrência da aplicação das tabelas de que trata o caput, eventual diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, de natureza provisória, que será gradativamente absolvida por ocasião do desenvolvimento do cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da estruturação dos cargos ou das remunerações previstas nesta lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza. Além disso, a diminuição do vencimento básico dos médicos de 20 horas, ainda que não reduza a remuneração total, em razão do disposto no artigo 46, parágrafo 1º da medida provisória, ocasionará um congelamento da remuneração dos médicos atualmente sujeitos ao referido regime, pois a VPNI, vantagem pessoal nominalmente identificada, absorverá qualquer aumento relativo à progressão na carreira, promoção ordinária ou extraordinária e até mesmo relativo à reorganização ou reestruturação dos aludidos cargos, concessão de reajustes ou vantagem de qualquer natureza. Veja-se que vantagens de qualquer natureza é uma expressão bastante genérica, que pode abranger desde vantagens pessoais diversas até, por exemplo, gratificações ou adicionais por titulação. Outra reclamação da categoria é que os futuros médicos de 20 horas estarão sujeitos ao novo vencimento básico, mas sem qualquer previsão quanto à VPNI, pois esta só se aplica a quem já é servidor, ativo ou não.
Vale dizer, para os futuros profissionais, ocorrerá uma diminuição do salário inicial da carreira, o que não bastasse ser um ato de desprestígio para com a categoria, revela-se pernicioso no que diz respeito ao interesse público, uma vez que os salários dos médicos na rede pública já são muito baixos e são reduzidos. Exercerão ainda menos atração sobre os profissionais da área, desfalcando cada vez mais os quadros dos hospitais públicos, gerando nos existentes desmotivação, insatisfação e consequente pedidos de exoneração, de licença, greves e protestos de toda a natureza. Embora compreendamos que a medida proposta pelo governo federal, no caso específico dos médicos, vise, em termos populares, por ordem na casa, acreditamos que se o Brasil tenciona algum dia tornar-se um país desenvolvido, e se esse governo pretende ser a mola propulsora de tal desenvolvimento, há dois pilares das políticas sociais que não podem ser olvidados: saúde e educação. Ao nosso ver, reduzir os vencimentos básicos dos médicos da rede pública em um país que deveria ter melhor distribuição dos médicos, médicos mais qualificados e com melhor remuneração, é, sob qualquer pretexto e circunstância, para dizer o mínimo, decisão desprovida de sensatez e de compromisso com o bem comum, reveladora de uma preocupante falta de visão, ou pior, de uma visão nefasta. No que diz respeito à atuação parlamentar, só vislumbramos para o caso a possibilidade de emendas supressivas, pois a matéria é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. É nosso dever, ainda, lembrar a vedação à geração de despesas em emendas parlamentares. Quanto aos adicionais de insalubridade e periculosidade, a medida provisória promove alteração na sistemática do seu cálculo. Atualmente, os referidos adicionais são pagos como percentual dos vencimentos básicos do servidor, na forma do artigo 12 da Lei 8.270, de 17 de dezembro de 1991, que evidentemente será revogada pela medida provisória, caso seja aprovada. O que diz o artigo 12 desta lei? Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais. Primeiro, 5%, 10% e 20% no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente. Segundo, 10% no de periculosidade. No parágrafo 1º, ele diz: o adicional de radiação ionizante será concedido nos percentuais de 5%, 10% e 20%, conforme se dispuser em regulamento. No parágrafo 2º, a gratificação por trabalhos com raio-x ou substâncias radioativas será calculado com base no percentual de 10%. Terceiro, os percentuais fixados neste artigo incidem sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 4º. O adicional de periculosidade percebido pelo exercício de atividades nucleares é mantido a título de vantagem pessoal nominalmente identificada e sujeita aos mesmos percentuais de revisão ou antecipação dos vencimentos. Pela nova regra, senhor presidente, os adicionais serão pagos com valores nominais fixados nos incisos de 1 a 4 no artigo 68 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
introduzido pela medida provisória, ou seja, a medida provisória muda a lei. E fica da seguinte forma, vou ler o artigo 68 da medida provisória. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional conforme os valores abaixo. Primeiro, grau de exposição mínimo de insalubridade, R$100. R$100, quando na verdade deveria ser 5% do vencimento básico. Ele fixa em R$100. Segundo, grau de exposição média de insalubridade, R$180, quando deveria ser 10% dos vencimentos básicos. Terceiro, grau de exposição máxima de insalubridade, R$260, quando na verdade deveria ser 20% dos vencimentos básicos dos servidores. E o quarto, a periculosidade é de R$180. Aqueles que já recebem valores maiores a esse título, tais valores serão mantidos artificialmente mediante a complementação do VPNI. A regra só afeta os futuros servidores, bem como os atuais que porventura venham a fazer jus aos referidos adicionais que receberão apenas e exatamente os novos valores. Em nosso sentir, os valores adotados são muito baixos para compensar alguém por atividades insalubres ou perigosas. Senhor presidente, essa medida provisória é realmente uma medida que precisa ser rechaçada aqui no Congresso Nacional. Como eu disse há pouco, há verdadeiramente redução de salário, porque a carreira de médico já é regulamentada pela lei do SUS, a lei 8080. Portanto, na hora em que quer se unificar técnico de nível superior com médicos, você está passando por cima dessa lei. E não pode. Aí, na verdade, o que vai acontecer? Para unificar os médicos com os técnicos de nível superior, o que o governo propõe? Congelar os vencimentos básicos dos médicos e todo o reajuste, como eu li há pouco, a guisa de promoção, reestruturação, qualificação, o que for, será absorvida pela VPNI. Ou seja, o que sobrar dos vencimentos básicos funcionará como uma gratificação. E os médicos só terão realmente reajustes verdadeiros, reais, quando houver a equiparação real do salário dos médicos com o dos técnicos de nível superior. O que é fato é que o governo cria a carga horária de 20 horas para médico, reduz pela metade o que o médico recebe hoje. Ainda por cima, mexe nas conquistas históricas da categoria e dos trabalhadores do Brasil, que é a insalubridade e a periculosidade, deixando de ser percentual que incida sobre os vencimentos básicos para ser um valor fixo. O que eu vejo com isso? Eu vejo, primeiro, que essa medida provisória é passível de ações judiciais. Segundo, porque está revestida de uma grande injustiça com a categoria médica. Terceiro, que é uma medida provisória que vai desestimular os profissionais médicos que trabalham no serviço público. Vai gerar pedido de exoneração, licenças, afastamentos e greves. Vai ser mais um desestímulo para que o profissional médico trabalhe no serviço público. Logo no Brasil, que nós precisamos aprofundar a assistência médica para o interior desse país. Logo no Brasil, que nós temos uma diferença abissal da qualidade do atendimento médico nos grandes centros para as pequenas cidades. Logo no Brasil,
onde o trabalho médico é vilipendiado, onde o médico se submete a um local de trabalho insalubre. E ao invés de chegar a esta casa, ao Congresso, uma medida provisória que tente corrigir essas distorções, que crie, por exemplo, uma carreira de Estado para a saúde, que estabeleça o mínimo de condições para que o profissional médico exerça a sua profissão, a sua atividade, com segurança e com condições adequadas para responder aos anseios da sociedade. Não. Chega uma medida que açoita mais ainda o profissional médico, que lhes usurpa direitos conquistados há muitos anos, que não estimula o médico nem incentiva ninguém a adentrar no serviço público. Muito pelo contrário. É uma punição, é um castigo aos heróis, milhares de heróis que continuam no serviço público a despeito das condições desumanas e das condições de trabalho que não oferecem as mínimas condições, não atendem minimamente às condições técnicas, mas mesmo assim tem um herói lá atendendo, cuidando da doença dos anônimos, da legião de anônimos que procuram os serviços públicos de saúde. A semana passada, num programa da Rede Globo, chamado Profissão Repórter, passou um serviço de saúde no interior do estado do Rio Grande do Norte, onde um profissional médico já havia atendido mais de 150 pacientes. Ainda existia uma fila de quase 200. E o repórter da TV e do programa classificou aquele profissional como herói. Infelizmente, esses atos de bravura, poderia assim dizer, não são enxergados ainda pelas autoridades sanitárias. Eu não diria nem pela presidenta, pelo ministro, não. Isso é uma obra dos técnicos, dos tecnocratas, de assessores que jogam no papel os seus pensamentos, mas esquecem que o papel não sangra, o papel não chora, o papel não morre. É muito fácil tomar medidas dentro de um gabinete, nos ar-condicionados dos gabinetes, debruçado sobre calhamaços e calhamaços de orientações econômicas ou de manual de economia, e em cima deles estabelecer medidas para economizar. Eu gostaria de ver esses técnicos lá no front, atendendo ao infartado que não tem vaga na UTI, atendendo a vítima do acidente de trânsito e de motocicleta que não tem vaga na UTI, precisando operar um paciente e faltando equipamento cirúrgico, olhando na cara da morte, olhando a falta de brilho nos olhos daqueles condenados que aguardam na sua jogada própria sorte nos corredores dos hospitais. Aí eu gostaria de ver esse espírito desses tecnocratas que têm uma coragem de lançar uma medida dessa, sem conhecer um terço da realidade que ultraja os profissionais de saúde no Brasil e que mata desrespeitosamente a população brasileira desassistida. Era só, senhor presidente.